Continuando a nossa aula sobre regra da cadeia, então vamos aqui só relembrar a fórmula utilizada para derivar função composta. Então, a regra da cadeia, ela afirma que dada uma função f de x igual a g composta por uma função h, tá? Isso aqui tudo é com condições fixadas, né? H de x tem que estar no domínio da função g. Então, a regra da cadeia, ela afirma que a derivada da função f, então a derivada da função f será igual à derivada da função g aplicada em h vezes a derivada da função h. Neste vídeo, nós vamos continuar resolvendo alguns exemplos que envolvem derivada de função composta. Então, nós vamos tomar a função f de x igual a ln de x ao cubo mais cosseno de 3x. Novamente, aqui nós temos uma função composta. Tá? Então, essa função g aqui seria a função ln de x, e a função h seria esta soma, x ao cubo mais cosseno de 3x. Quando nós fazemos a composta, nós temos justamente ln de x ao cubo mais cosseno de 3x. Nós sabemos que a derivada da função ln de x, então vamos colocar aqui quem que é essa função g de x e quem é a função h de x. Então, nós temos que a função g de x é a função ln de x, nós temos que a função h de x é a função x ao cubo mais cosseno de 3x. Nós temos que, se g de x é ln de x, então g' de x, g' de x é 1 sobre x, e a derivada da função h será 3x ao quadrado. Aqui nós temos também uma função composta, e nós vamos ter que aplicar também a regra da cadeia para derivar essa função. Então, nós temos aqui, vamos colocar esse 3x aqui no parêntese, só para a gente saber que é o argumento dessa função cosseno. Então, nós temos aqui, para derivar essa função, nós vamos aplicar a regra da cadeia, então ficará a derivada da função de fora, que é menos x, menos seno de x, só que aplicada na função de dentro, então ficará menos seno de 3x, vezes a derivada da função 3x, que é 3. Então, nós temos que a derivada da função h é dada por essa diferença aqui. Então, aqui vezes 3. Vamos continuar resolvendo esta função, a derivada desta função. Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar na fórmula da regra da cadeia. Então, vamos tomar aqui novamente a função. Então, vou colocar aqui f de x igual a ln de x ao cubo mais cosseno de 3x. Então, f' de x vai ser igual a g' aplicada na função h
vezes a derivada da função h. Agora, como nós já calculamos a derivada da função g e a derivada da função h, então basta nós substituirmos aqui na fórmula. Então, nós teremos que f' de x vai ser igual a g' aplicada na função h. Nós temos que a função h é x ao cubo mais cosseno de 3x. Então, x ao cubo mais cosseno de 3x vezes a derivada da função h, né? Que nós temos, então, essa é a função h, a derivada da função h, que também já foi calculada lá atrás, é igual a 3x ao quadrado menos, tá? Aqui eu vou colocar esse 3, eu vou colocar aqui na frente do seno de 3x, então vai ficar menos 3 seno de 3x. Então, menos 3 seno de 3x. Agora, g' desta função, nós temos que g' de x é 1 sobre x. G' de x é 1 sobre x. Só que agora nós queremos g' desta função. Então, no lugar de x, nós vamos colocar esta soma. Então, ficará 1 sobre x ao cubo mais cosseno de 3x vezes a função 3x ao quadrado menos 3 seno de 3x. Existe uma forma bem rápida de resolver derivada de função ln composta, que é só você fazer o seguinte. Então, dado uma função f de x que seja ln de qualquer argumento que você coloque aqui dentro, a derivada desta função será a derivada do argumento, o que está aqui dentro do parênteses, lembrando que a gente só calcula ln de função que seja positiva, então isso aqui só vai ser válido para valores de x, onde esse somatório seja maior do que zero. Então, a derivada será a derivada da função de dentro, a derivada aqui do argumento, que é 3x ao quadrado menos 3 seno de 3x, isso tudo sobre o próprio argumento, x ao cubo mais cosseno de 3x, que é o mesmo resultado que a gente pode observar aqui acima. Tá? Então, todas as vezes que você tiver a função ln composta, basta você derivar a função que está dentro do parênteses, que é o que a gente chama de argumento, sobre o próprio argumento. Tá? Então, eu vou colocar aqui, bem destacado aqui, se eu chamo isso aqui de argumento, vou colocar assim, arg, então nós temos que a derivada dessa função ln vai ser a derivada do argumento, tá? Vou colocar desta forma, sobre o próprio argumento. Até a próxima aula.